Cristo ser conosco. Amém e glória a Deus. Queridos, nós lemos uma palavra hoje que encontra-se no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Nós lemos do versículo 17 até o versículo de número 26. Mas como falei, essa referência, ela conta a história de uma mulher que a Bíblia chama de sunamita, porque ela habitava numa região chamada Sunem. Então, olhe bem, o título que nós vamos dar para essa ministração de hoje é: não conte seus projetos. E eu vou adiantar. Para que a gente tenha uma referência de um nome um pouquinho menor, nós vamos deixar assim: mas não conte seus projetos. Mas para quem? Para as pessoas que não têm compromisso com você e com seus projetos. Amém? Olhe bem. Não confie seus sonhos, seus planos, seus projetos ou seus problemas a pessoas que não estão dispostas a se envolverem ou se comprometer com você e com seus projetos, seus problemas ou seus sonhos. Não conte. Eu percebo que muitas das vezes coisas que nós comentamos para alguém, percebemos que algumas pessoas acabam realizando antes de nós. Já teve algumas coisas que aconteceram comigo assim, de algo que eu comentei e de repente vejo aquilo ali outra pessoa fazendo. Não sei como foi aquilo, se a pessoa teve a mesma inspiração, a mesma ideia, mas é bastante estranho. Olhe bem, mas a vertente que nós queremos conduzir essa palavra não é para essa direção especificamente, mas também envolve. Nós queremos dizer que você não conte os seus planos e seus projetos para pessoas que não podem resolver. Não podem. Escute bem. Percebemos que a partir do versículo 8 desse capítulo 4, que está contando a história dessa sunamita, fala-se que havia um homem de Deus, que nós conhecemos como o profeta Eliseu, que eventualmente, quando ele ia para aquelas regiões, essa mulher, ela o constrangia para que ele ficasse na casa dela. Então ele ia ali, ficava, se alimentava e ficava ali, descansava ali na casa dela. E aquela mulher sempre o convidava para isso. Até que um dia ela externou para o seu marido a vontade de construir um quartinho pequeno, próximo do muro da sua casa, para que quando aquele homem de Deus viesse, ele ter um lugar assim, para que ele ficasse mais tranquilo, mais sossegado e tivesse um pouco de privacidade. Então aquela mulher falou para o seu marido, eu imagino apenas como uma forma de comunicar, porque nós percebemos que é através do texto, que não tem resposta nenhuma dele, e ela constrói esse quartinho, e a palavra diz que ali ela coloca uma cama, uma mesinha, uma cadeira e um candeeiro. E todas as vezes que aquele homem passava ali naquela região, era ali que ele ficava, alojado. Era ali que ele descansava. E aquele homem se sentiu tão bem cuidado com aquela mulher que sentiu o desejo no coração de pedir a Deus uma bênção para ela. E aí pediu para que o Geazi, que era o seu aprendiz de profeta, o seu ajudante ou o seu moço, como a Bíblia chama,
E pediu para que ele fosse chamar essa mulher. E essa mulher chegou, disse, pois não. E ele perguntou para ela, minha filha, o que é que você precisa para que eu possa intervir ao rei em seu favor? Ou, se for o caso, a Deus. Aí ela disse, não, eu não necessito de nada, eu tenho tudo. Moro aqui no meio dos meus parentes. Tenho tudo aqui. Ele está certo. E ela saiu. Mas a conversa não parou por ali. Então ali o Eliseu, o profeta Eliseu, passa a conversar com Geazi. Ele disse, mas rapaz, eu gostaria de fazer alguma coisa em benefício dessa mulher, que ela tem sido tão bondosa conosco, ela tem cuidado tão bem da gente, que eu gostaria de recompensá-la de alguma forma. E Geazi, astuto, inteligente, esperto, disse, eu percebo que essa mulher não tem filho. E outra coisa, o marido dela já é idoso, né? Já é velho. Aí Eliseu disse, opa, olha aí uma oportunidade, chama ela cá de novo. E chama aquela mulher e diz, olha, no ano que vem, por esses tempos, você estará com o seu filhinho no braço. E aquela mulher disse, Senhor, não mintas para a sua serva, porque isso é impossível. Eu imagino que ela já tinha há muito tempo desistido desse sonho. Eu que imagino. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu imagino que pela reação de como ela falou com aquele homem de Deus. Mas o certo é que aquilo passou. E no ano seguinte, assim como o homem de Deus falou, se cumpriu e aquela mulher estava ali com o seu filhinho. E passa o tempo, e a vida segue, vida que segue. E aquele menino cresce. Aquele menino cresce e um certo dia, ele vai até a fazenda, até a roça, onde o seu pai estava olhando os trabalhadores. E quando chega lá, aí nós percebemos o grau de envolvimento desse pai com esse filho. Nós percebemos aí. Aquele menino, de repente, começa a gritar com uma dor de cabeça muito grande. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai do menino, muito comprometido, entre aspas, pegou um dos empregados e disse, olha, aí, leva esse menino para a mãe dele lá. E aquele menino chegou, a mãe colocou no seu colo, ficou por ali e tudo mais, e a palavra diz que ao meio-dia daquele dia, o menino morreu. E morrendo aquele menino, aquela mulher o pegou no seu braço e o levou para o quartinho que ela tinha preparado para o homem de Deus, subiu até lá, o colocou, deitou sobre a cama, para o qual ela tinha deixado reservado para o homem de Deus descansar, fechou a porta, pediu para que um dos seus empregados fosse lá informar o seu marido que mandasse rapidamente um moço, um empregado para ir com ela e uma jumenta. E aquele homem foi, se aproximou dela e disse, oxe, o que foi que aconteceu? Ela disse, não aconteceu nada, está tudo bem. E eu fico dizendo assim, eu fico imaginando, por que essa mulher não falou nem para o marido o que tinha acontecido? Porque esse marido, que morava com ela na sua casa, não tinha comprometimento com ela. Não tinha compromisso com ela. Era marido, era. Morava na mesma casa, morava. Mas não se envolvia nos seus planos, não se envolvia nos seus projetos, ou seja, não fazia parte também, obviamente, dos seus problemas. Aí, de que adianta ela pensando, eu imagino, ela pensando,
De que adianta eu dizer para você o que aconteceu se você não se envolve, se você não pode fazer nada, se você não me ajuda, se você não dá ideia? Não adianta. Só para quê? Só para criar um desconforto, uma tribulação? Não. Não, meu querido, está tudo bem. O que eu preciso é da jumenta e um moço para ir comigo até a casa do homem de Deus rapidamente. Eu vou lá e volto. E assim foi. Aquela mulher foi até lá, a casa do homem de Deus, e quando chegou próximo, o homem de Deus, eu fico imaginando que ele deve ter observado por uma janela a chegada daquela mulher. E quando aquela mulher chega, ele diz: corre lá depressa, Geazi, e pergunta como é que está essa mulher, porque eu estou percebendo que ela está com problema, mas Deus não me revelou qual é o problema. Porque ela demonstra estar aflita. Então vai, pergunta se ela está bem, pergunta se o marido dela está bem, pergunta se o filho dela está bem. E assim Geazi fez. E quando chegou lá: está bem com a senhora? Está bem. E o seu marido? Está tudo bem. E com seu filho? Está tudo bem. Por que essa mulher não falou para o ajudante do homem de Deus, do ajudante de profeta? Porque ele não tinha comprometimento também com ela. Ele não tinha como resolver o problema dela. Então, para que eu vou falar os meus planos, os meus projetos, os meus anseios para pessoas que não querem se comprometer, que não querem participar? Ah, rapaz, eu estou pensando, rapaz, em ampliar aqui a minha casa. Você está falando para quem? Para uma pessoa que vai te impulsionar para você ir para frente e colocar o seu projeto em dias? Ah, eu estou querendo fazer um curso para prestar um concurso aí. Para quem você está falando isso? Para uma pessoa que vai te dizer assim: ei, vai lá, meu querido, olha, eu tenho um material em casa, vou te ajudar. Porque se não for, meu velho, para que você vai estar compartilhando dos seus planos, dos seus projetos com determinadas pessoas que não querem o seu bem? Olha bem, vou dar alguns exemplos aqui na Bíblia. No livro, segundo escreveu Mateus, no Evangelho, no capítulo 9, versículos 20 e 21, a palavra diz assim: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Escute bem o que é comprometimento. Aquela mulher, ela colocou no seu coração, ela tinha certeza, ela tinha por certo, que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria sã. Já em Lucas, no capítulo 8, versículo 43, a palavra diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Olhe bem, aí nós percebemos essa mulher em duas ações específicas. Primeiro, em Lucas capítulo 8, versículo 43, está dizendo que ela gastou tudo que tinha com os médicos e não resolveu o seu problema. Ainda mais, ficava cada dia pior. Por quê? Porque o seu problema de saúde, essas pessoas não estavam capacitadas para resolver aquele problema, mesmo sendo médicos. Talvez não fosse um médico especialista naquele caso. E eu fico imaginando quando se tem
uma determinada enfermidade que se conta para uma pessoa e para outra, menino, o que aparece de pessoas indicando médicos, medicamentos, simpatias, é uma festa, é uma farra. Querido, se tem algumas pessoas, se tem alguma necessidade de buscar um médico, procure um especialista na sua área, na área que você necessita. Ah, pastor, e o senhor está indicando médico? Sim, a palavra do Senhor, ela nos orienta que aqueles que estão doentes são os que necessitam de médicos. Quem está doente necessita de médico. Podemos orar e ficar bom? Podemos sim, orar e ficar bom. Pedir para o pastor orar e pode ser curado? Pode. Pode sim. Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus pode também usar os médicos que estão comprometidos. Olha, tem pessoas que vai para determinados especialistas e o especialista toma como seu problema, diz, olha, você vai ficar boa. Então aquela palavra já traz uma segurança de que você foi para o lugar certo, para a pessoa certa. Comprometimento. Aquela mulher, quando ela vislumbrou lá no seu pensamento, tocar em Jesus, tocar na sua roupa e ficar curada, ela diz assim, eu tenho certeza que se eu tocar em Jesus é suficiente, se eu tocar na roupa dele eu fico boa, porque Jesus é comprometido comigo. Se eu tiver a oportunidade de tocar nele, eu fico curado. Eu fico curada. E assim aconteceu. Nós não podemos, quer dizer, nós podemos até fazer algumas conjecturas de como aquela mulher se aproximou, mas isso não importa hoje. O importante é que aquela mulher chegou até Jesus e assim que ela tocou na orla do seu manto, ela ficou imediatamente curada, porque Jesus é comprometido com a nossa causa. Uma outra situação que eu queria trazer para nós nessa noite, meus queridos. No Evangelho segundo Mateus, escreveu no capítulo 15, a partir do versículo 22 até o versículo de número 28, a palavra diz assim, ó. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, chamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegando ela, e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos conversar um pouquinho sobre essa mulher cananeia. Essa mulher, ela tinha certeza que se tivesse a oportunidade de conversar com Jesus, ela ficaria curada. Ela tinha certeza e ela não abriu mão de contar o seu problema para quem podia resolver. Ela não abriu mão. Primeiro ficou gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Dizendo, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas a palavra diz que ele não respondeu nenhuma palavra. Jesus ficou na dele.
Ainda teve uma intervenção dos seus discípulos, que disseram: Jesus, olha, tem uma mulher aí gritando, querendo falar com o Senhor. Como se eles dissessem assim: não seria bom não o Senhor atender ela? Atenda essa mulher, que ela está tão aperreada. E Jesus disse para os seus discípulos: ei, eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A minha missão é evangelizar, curar e libertar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher não é desse povo. Mas a mulher não se conteve. Essa mulher, ela não se conformou com aquele não aparente e continuou. E eu sei que ela teve uma oportunidade, chegou até os pés de Jesus, mergulhou ali nos seus pés e o adorou, dizendo: Senhor, socorra-me. E aí vem a resposta de uma pessoa que é comprometida com o seu problema, com o seu caso. Não era da vontade do Senhor Jesus primordial, não era logo no início de atender essa mulher. Mas ele atendeu, porque ela persistiu, ela insistiu, ela não abriu mão de falar, de contar o seu problema para quem podia resolver. Tiveram alguns discípulos que interviram em favor dela, dizendo: Jesus, despede nesse sentido, está querendo dizer assim: olhe, atenda essa mulher. Mas ele não atendeu o seu discípulo. Por que essa mulher não contou o seu problema para os discípulos? Porque os discípulos de Jesus não estavam habilitados naquele momento para resolver aquele problema. Não estava. Então não adianta. Para que eu vou contar os meus problemas, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos para pessoas que não podem me ajudar em nada e não estão comprometidas com o meu caso? Para quê? Para quê? Olha só que eu vou dizer uma coisa para você. Em Gênesis, no capítulo 37, versículo 5, olha bem o que aqui a palavra diz. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Está vendo, meu querido, como é o negócio? Muitas das vezes, aquelas pessoas que estão ali ao nosso lado não querem ouvir os nossos planos, os nossos projetos, não querem ouvir o nosso sucesso, não querem ver a nossa vitória. Pastor, o senhor dizendo uma coisa dessa com os irmãos que estão ali, meu querido. Muitas pessoas que estão morando com você, na sua casa, muitas das vezes essa pessoa não quer ver você realizando os seus sonhos, seus projetos. Eu digo mais, e querem o seu bem, desde que o seu bem não o supere. Está entendendo como é? Vamos dizer assim, existem pessoas que estão morando na sua casa que quer que você ganhe bem, mas desde que você ganhe bem, menos que ele. Entendeu? Aí se você conta um sonho: eita, eu vou fazer um concurso aí para juiz federal. Aí a pessoa já vai logo pesquisar no Google quanto é que ganha um juiz federal. Eita, mas rapaz, o meu salário é um salário mínimo, e essa pessoa, se ele fizer esse concurso para juiz federal, vai ganhar mais de 20 mil reais por mês. Eu vou ter que trabalhar 1 ano e meio para ganhar o que ele vai ganhar no mês. Essa pessoa que não é comprometida com você, com seus planos, com seus projetos,
vai começar a colocar dificuldade. Ah, rapaz, mas esse concurso é muito concorrido, né? Para juiz federal é o Brasil inteiro que concorre, né? Como os irmãos de José. Ele contou os seus sonhos para os seus irmãos, e a palavra diz que isso aumentou o ódio que os irmãos tinham dele, e isso fez com que aumentassem as tribulações na vida de José. Que José ia ter que passar por algum treinamento, algumas tribulações, alguns problemas para que ele chegasse até onde ele chegou, isso era certo, que ninguém chega ao sucesso sem pagar preço. Ninguém chega ao sucesso sem pagar preço. Eu fico olhando assim, a gente fica observando assim as histórias dos grandes destaques da história, né? Aí hoje em dia, digamos assim, que é muito notório a história do Bill Gates. Hoje em dia o pessoal fala, o homem mais rico do mundo, tal, pode não ser mais atualmente porque já se desfez de uma boa parte, doou parte da sua fortuna e tudo mais. Mas a verdade é que é bastante conhecida a história dele por conta de que ele se tornou o homem mais rico. E muitas pessoas pensam que é só fazendo live, que é criando vídeo. Não precisa fazer mais nada, é acordar de manhã e tudo mais, fazer umas palhaçadas, gravar e tal, ficou rico. Tem gente que já conquistou um bom dinheirinho assim também. Mas não é todo mundo que vai se dar assim. E essas pessoas que estão ganhando dinheiro fazendo isso, têm suado a camisa, meu querido, para ter ideias novas e tudo mais, e para colocar em prática, porque não é fácil. Nada é fácil. Tudo tem um preço para se conquistar uma vitória na vida, para que se tenha um sucesso, uma carreira desenvolvida. Tem esse preço a pagar. E as pessoas, muitas das vezes, não estão dispostas a pagar esse preço e sabe que você tem potencial e não quer que você faça, porque você vai superar o saláriozinho que aquela pessoa ganha. Não estou desdenhando do salário mínimo, porque é uma bênção de Deus, mas se você puder ganhar 2, ganhe 2. Mas se a pessoa está lá contando os seus planos e os seus projetos e você tem como ajudar, ajude. Se comprometa. Participe. Ainda hoje, eu estava conversando com um irmão e ele compartilhando comigo de um testemunho de que ele tinha incentivado a um cidadão estudar para um determinado concurso. Ele estava conversando durante o período de intervalo entre um exercício e outro numa academia. Disse, rapaz, por que você não fala com o seu pai, que tem condições de lhe bancar por um tempo, e você começa a estudar para um concurso, rapaz? Em vez de você estar assim, sofrendo muito, ganhando uma mixaria nesses bicos que você está fazendo aí. Quando o seu pai vê que você está comprometido, eu tenho certeza que o seu pai vai lhe ajudar. Isso foi a ideia que o irmão lançou para aquele rapaz. E ele assim o fez. Chegou em casa, conversou com seu pai, aí o pai dele disse, olha, eu não posso bancar tudo, mas eu posso bancar a sua feira e a prestação da sua casa para você estudar. E aquelas compras que você fez, aí você dá um jeito de pagar da sua maneira aí. Eu me comprometo com isso. Com a feira e com a prestação da sua casa. E assim foi. Aquele rapaz estudou e tempos depois ele passou no concurso e posteriormente ele encontra com esse irmão na academia novamente e lá ele teve a hombridade e teve a humildade de testemunhar ali naquela academia e dizer, olha pessoal, eu passei nesse concurso, olha, graças a esse irmão que está aqui. Claro que a gente sabe que foi graças a Deus que usou aquele irmão como instrumento.
como assim? Aí ele falou, disse, olha, ele me incentivou, me deu uma ideia para eu estudar, coloquei em prática e passei no concurso, graças a Deus e a ele. Olha que coisa maravilhosa, que testemunho bom, meu querido, que a gente pode escutar. De uma pessoa comprometida que quer ver o sucesso da outra, que quer ver aquela pessoa bem. Então, para pessoas desse tipo, você pode contar os seus planos, os seus projetos, porque vai lhe impulsionar para que você possa perceber alguma alternativa que você talvez não esteja notando. Deus, Ele quer se envolver com você e seus projetos. Deus quer. Conte seus projetos para Deus, os seus sonhos, os seus problemas. Conte. Ah, pastor, mas Deus já não conhece? Deus não sabe todas as coisas? Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. Nós, quando contamos as coisas para Deus, não é para que Ele saiba dos nossos problemas. Nós contamos para Deus para nós termos a certeza de que Ele sabe, para nós sabermos que Ele sabe. Então nós contamos para Deus para nosso bem, não é para Deus conhecer. Então conta o seu problema para Jesus, para o Jesus, ele é comprometido. Ainda que não seja o tempo certo, o tempo ideal, como o caso da mulher cananeia, o Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai se comprometer com o seu problema. Para pessoas que não fazem parte desse ciclo de pessoas comprometidas com a sua vida, com a sua história, quando perguntarem como é que está a sua vida, não fique contando problema não fique contando tribulação. Ah, como é que está? Oh, tudo bem, está tudo maravilha. Pega o exemplo da sunamita. Profetize. Conte os seus problemas para o Espírito Santo, que vai lhe direcionar através da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele quer, ele se compromete com você. E continue profetizando bênção na sua vida. Vai dar certo. Não está bom, mas vai ficar. Não consegui ainda, mas vou conseguir. E faça a sua parte. Se comprometa também com o seu projeto, com o seu plano, com o seu problema. Porque também, se você não tiver compromisso com o seu projeto, com o seu problema, Deus também não vai se comprometer. Porque, olhe bem, aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus se comprometeu com ela, porque ela pagou um preço para chegar até Jesus Cristo e lá tocar na orla do seu manto. Queridos, eu posso até imaginar que o seu plano e o seu projeto, aquilo que você tem, você sabe o que é que você tem que fazer e você não tem feito. Não da forma como você idealizou. Você não tem colocado em prática. E é por isso que não tem conseguido sucesso. Tenho quase que plena certeza disso. Problema que você está vivendo, você sabe como solucionar. Ou se não sabe a solução, sabe como deve iniciar. E algo me diz, ou eu posso até dizer que Deus me diz que Ele sempre orienta a pessoa qual é o passo que aquela pessoa tem que dar. O primeiro passo. Às vezes você não resolve, mas tem no seu coração, eita rapaz, eu vou falar com fulano. Uma palavra muito forte. Ah, pastor, mas o senhor não acabou de dizer que eu não posso compartilhar
dos meus planos, meus projetos com pessoas que não são comprometidas, essa pessoa que você tem no coração, que te dá paz quando você ora, que dá paz quando você apresenta esse projeto, esse plano diante de Deus, é uma pessoa que com certeza é Deus que está direcionando. Está tendo paz quando você pensa nessa... Eita, eu vou falar com essa pessoa. Está tendo paz no seu coração? Porque quando o Senhor fala conosco, nos traz paz. E outra, não vem dúvida, não tem dúvida. Eita, se eu falar com essa pessoa, esse problema vai ser resolvido. E às vezes você não toma essa iniciativa. E a palavra de Deus para nós nessa noite é essa, meu querido. Não conte os seus problemas para a pessoa que não tem compromisso com você, que não quer o seu bem. Então, está com problema, para todo mundo conta. Ah, estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou passando por aquilo outro. E essas pessoas estão fazendo o quê? Só disseminando, só espalhando para outras pessoas. Ajudar, que é bom mesmo, neca. Então, meu querido, minha querida, que nessa noite você possa se comprometer verdadeiramente com o Senhor, com a sua palavra. E com certeza Ele irá resolver o seu problema, porque Deus é comprometido com a nossa causa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Guarde essa palavra no seu coração e fique com Deus em nome de Jesus. Mas, antes de nós encerrarmos, nós vamos orar, conversar mais uma vez com o Papai do céu, agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo pão que nos alimentou, que nos alimenta, pela nossa casa, pelo lugar que nós ficamos, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa palavra de hoje. Uma palavra, Senhor, da glória, que eu tenho certeza que saiu da sala do teu trono, Pai. Para nos orientar, meu Deus querido, para nos impulsionar, para fazer as coisas certas e conversar com as pessoas, meu Deus, orientada por ti, ó Deus. Porque através do teu Espírito Santo, que sonda o coração, o Senhor sabe, meu Deus, quais são as pessoas, Papai querido, que nós podemos, meu Deus querido, compartilhar dos nossos problemas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos e dos nossos anseios. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, meu Deus, a nossa vida e a vida dessas pessoas, Pai. Abençoa, meu Deus querido, todas as famílias, todas as pessoas que estão ouvindo, Pai querido, ainda que seja, Pai, um pequeno trecho desse vídeo. Abençoa grandemente em nome de Jesus, fica conosco e nos dá uma noite de paz na tua presença em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou liberar uma bênção para você, mas você não saia não, porque ainda temos louvores que o Júlio vai trazer aqui para que nós possamos tocar mais uma vez o coração do Senhor, porque o Senhor habita em meio aos louvores de Israel, como diz na palavra de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, e a igreja do Senhor diz amém. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrastes das acusações,
mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te renovar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. O dia está chegando, Pai, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer.